Olá, meu povo, está no ar mais um iPod, o videocast da SMAP, que hoje segue na nossa série especial em parceria com o PPGDI, Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação da Unicap, que durante 3 dias está realizando o primeiro encontro internacional de Direito e Inovação. Hoje, neste episódio, vamos tratar sobre os desafios do mercado digital. Comigo, na mesa colorida, seguem os nossos convidados de hoje. Vamos receber aqui o professor Irving Holanda, que é aqui da SMAP. Vamos receber também o professor Sebastian Barocelli, nosso convidado internacional, argentino, e também a professora Paloma Saldanha, que é lá da Unicap. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Está sendo um prazer realizar essa maratona de episódios aqui junto com vocês sobre esse evento e agradecer desde já, né, a presença, a disponibilidade, a gentileza de vocês de virem até aqui, dividir com a gente esse momento, dividir conhecimentos e também deixar umas provocaçõezinhas aí para quem nos acompanha. Vamos começar bem do comecinho? Então vamos lá. Quando a gente fala em mercado digital, parece um conceito extremamente amplo. A que exatamente a gente está se referindo quando fala esse termo? Professor Sebastian, vou pedir para o senhor já começar. Obrigado. O mercado foi, na diferente parte da história, o espaço de intercâmbio de bens e serviços. Historicamente, o mercado foi um espaço físico, não? Nas praças, nos mercados tradicionais. Com o tempo, o mercado foi mudando a uma ideia de espaço de intercâmbio que pode ser o espaço físico e também a realidade de intercâmbio de bens e serviços. Com o impacto da internet, a realidade foi mudada significativamente nos processos políticos, econômicos, sociais e também do mercado. O mercado passou a ser também um espaço digital em que os bens e serviços são intermediados pelos diferentes atores pela internet. Professora Paloma, quer concluir? Eu posso complementar, na verdade, nem complementar, eu acho que da minha visão também, né? Eu concordo com o que o professor Sebastian trouxe pra gente, mas eu tendo a pensar que quando a gente coloca essa palavrinha assim, digital, a gente perde um pouquinho da ideia de que existe uma simbiose já no meio físico e no meio virtual, né? Então, eu gosto sempre de trazer assim, eu sou professora de Direito Digital e eu discordo do nome Direito Digital porque para mim é direito, né? Então, se a gente fala que a gente está num contexto de hiperconexão, então eu preciso olhar como a internet já movimentou esse espaço físico e como ela está movimentando as relações, sejam elas trabalhistas, mercadológicas, econômicas, financeiras. Então, para mim, a palavra, o termo mercado digital, ele inexiste. Porque para mim é mercado, unicamente mercado, sabe? O digital, ele é apenas um contexto que a gente está vivenciando e tentando, de certa forma, adequar a nossa estrutura legislativa, social, ou seja lá o que for, para esse novo contexto de hiperconexão. Então, da mesma forma que eu falo que direito digital não existe, mesmo eu sendo professora de direito digital, né, eu tenho essa pegada, porque o digital é um contexto. Eu falo também que mercado digital, para mim, o termo inexiste, porque mercado está como um todo. Então, se eu estou, por exemplo, eu vou a uma praia, né, então quero comprar, aqui a gente tem um caldinho, não sei se o senhor já experimentou o caldinho da nossa praia, né, mas a gente tem E se não experimentou, experimente. a oportunidade é essa. Aproveita. E aí você faz, meu Deus, como é que eu vou pagar, né? Quais são os meios que eu posso utilizar de pagamento? Eu acho que isso também está relacionado ao mercado digital, como o senhor coloca, mas eu estou utilizando um meio de pagamento digital para um produto ou um serviço que está sendo vendido no ambiente físico. Então, entende essa relação assim? Ou então eu posso até comprar algum produto virtual estando na praia, desde que alguém me oferte esse produto e eu pague ali em dinheiro, sabe? E automaticamente chegue no meu e-mail ou chegue no meu WhatsApp. Então, tem várias correlações que a gente precisa fazer e observar pensando nesse contexto de hiperconexão. Então, eu penso nesse formato, assim. Eu não sei se Irving concorda, discorda, né, mas... Não, concordo plenamente, né? Na verdade, eu
penso, né, e aí eu trago um pouco da abordagem para o âmbito do Poder Judiciário, eu acho que o mercado digital, ele cada dia mais se aproximando da instituição. Posso falar isso também porque, como professor de inteligência artificial generativa, vejam, que, como o professor Sebastião falou, existe, na verdade, serviços que cada vez mais estão se aproximando do judiciário. As próprias ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini, o Gemini, o Cloud, eles são produtos do mercado digital. E não apenas isto. Temos também outros serviços que hoje em dia o próprio judiciário ele também se serve, como o curso da Alura, como Udemy Academy. Então são cursos que muitas vezes estão compondo o mercado digital e que acabam sendo utilizados pelos próprios operadores do direito, servidores. Então a gente percebe muito claramente, como a professora Paloma falou, essa espécie de simbiose no geral. Então, perfeito. Quais vocês acham que foram as maiores transformações que esse mercado simbiótico, né, trouxe nos últimos anos? Pode ser especificamente na área jurídica ou não? Nossa Senhora. Eu posso dizer que concordo com a professora que muitas das características do mercado massivo eram parte ontem do mercado digital. Por exemplo, a massificação do mercado, a padronização dos termos e condições, a despersonalização, mas internet provocou a intensificação dessas características. Por exemplo, com a desmaterialização, como falava o senhor, dos bens ou serviços, a deslocalização do fornecedor e do consumidor, e também as próprias características do mercado digital. O meio técnico é controlado por o fornecedor, as operações são realizadas por uma forma artificial, e também os maiores riscos que têm os consumidores no mercado digital são algumas características que nós podemos dizer que intensificam essas primeiras notas que tinha o mercado já massificado na sociedade de consumo, e que a internet, especialmente após a pandemia, intensificaram essas características. Com certeza, acho que a pandemia foi um divisor de águas em muitas situações, né? Uhum. Sim, o mercado digital, então. Exato. E aí a gente vê também essa transformação no imediatismo, né? Na celeridade que a pessoa tem em conseguir escolher aquilo ali, de você pedir da sua casa ou da palma da sua mão e você recebe aquilo ali em 2 dias depois. Mas ao mesmo tempo você não pode provar uma roupa. Pois é, né? Vai dar em mim mesmo ou vai? Aí você fica preocupada com a política de troca, né? E se não der certo, como é que eu faço para trocar? Exatamente. Né? Mas aí entra na parte da educação, né? Porque aí o próprio consumidor ele consegue observar. A partir desse consumo digital, digamos assim, a gente passa a perceber quais são essas regras de troca ou como é que esse mercado funciona para eu poder utilizá-lo, né? Então, acho que rola isso também. Essa, então, a senhora já acredita que tenha sido uma dessas transformações? Sim, a forma de consumo, mas também a forma de produção. Porque aí a gente passa a ser produtor também, né? Dependendo da área do mercado que a gente está falando, a gente passa a ser também produtor. Não só consumidor do que está ali, mas também produtor. Por exemplo, se a gente for falar de YouTube, né? A gente está ali consumindo o conteúdo que está sendo colocado, mas a gente também está produzindo o conteúdo dali. Né? Então, isso é uma transformação. A gente passou a ter um espaço de consumo e produção imediata, frenética, né? Trabalhando com a economia da atenção o tempo todo. Então, eu acho que isso foi uma modificação interessante da sociedade que a gente conseguiu encontrar. E também eu diria que a situação de poder das plataformas Sim. é uma característica muito importante. Alguns falam de capitalismo de plataformas, com políticas de assinamento, com políticas de freemium, falam de freemium. A primeira vez é gratuito, mas depois se quer utilizar melhor, tem que pagar.
Algunos falam que o capitalismo de plataformas está mudando agora a um tecnofeudalismo, porque todos têm que pagar para ser parte de nossa vida. Nós, com esses celulares, as plataformas controlam que comemos, que dimos, que compramos, que pensamos. exatamente, Isso assim. incluso melhor que nós. Exatamente. Se pedir para você fazer um relatório sobre a sua vida, você vai demorar. Agora, pede lá para as pessoas, Pois é. o algoritmo. Pois é, isso me lembra, sabe, né? isso me lembra só fugindo um pouquinho, mas é porque isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, que as pessoas costumam dizer que as crianças hoje em dia já nascem sabendo mexer, né, nas plataformas digitais, que são os futuros consumidores, e por aí vai, quando na verdade a gente já tem uma indústria, né, toda voltada para entender como é que o ser humano funciona, para que a gente faça o que eles querem, entre aspas, assim, né? Se eles conseguem entender a partir de um perfilamento, os dados que a gente disponibiliza, das pegadas digitais que a gente coloca no meio ambiente digital, conseguem entender quem a gente é, eles conseguem oferecer o que a gente acha que quer, que precisa, né? E daí é onde vem esse mito, né? Parem de falar de nativos digitais, por favor. Fica a dica, ou recadinho de amor. Professor Ive, na sua opinião, que mudança, que transformação esse mercado digital trouxe, sobretudo na área jurídica? Além, claro, do que o senhor já se referiu aqui, sim. Veja, apenas para contextualizar, acho bem interessante as colocações do professor Sebastião, da professora Paloma também, porque isso, antes de responder especificamente a sua pergunta, porque envolve também muito dessa questão da importância de fazermos uma literacia, um letramento digital, sobretudo com a questão, de forma mais ampla, as pessoas que estão diariamente lidando com as redes sociais, o mercado, comprando serviço, adquirindo produtos, muitas vezes fazem de forma intuitiva. Então, apenas para colaborar, eu acho tão importante que hoje em dia a gente se preocupe em fazer uma literacia desses serviços, para que as pessoas compreendam, né, o alcance daquilo que estão operando e as consequências de estarem utilizando esses serviços. No âmbito jurídico, e aí respondendo especificamente, Mônica, a sua pergunta, eu acho que a cultura digital já está meio que abraçada ao judiciário, né? Hoje em dia, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 615 de 2025, ele abriu uma porta enorme com a questão da autorização do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa. E eu digo especificamente do judiciário, mas não restrito apenas a ele. Porque o Poder Judiciário hoje em dia é o primeiro órgão a ter regulamentado o uso dessas novas tecnologias, a inteligência artificial generativa. Temos, então, no Judiciário uma permissão para o uso, mas obviamente, isso é evidente que todo o cenário jurídico vem se servindo dessas novas tecnologias. Na advocacia, no Ministério Público. Tá? Eu digo isso porque muitas vezes eu venho sendo demandado também, participando de cursos da Escola Superior do Ministério Público para tentar introduzir e preparar os promotores e servidores da instituição ao uso dessas novas tecnologias. Eu digo também no âmbito do próprio Poder Legislativo. Recentemente eu tive a oportunidade e a honra de participar de um curso na Escola Legislativa voltado à preparação de deputados, vereadores, assessores parlamentares, para como podem utilizar dessas ferramentas para fazer projetos de leis, emendas. Isso tudo está congregando o espaço jurídico como um todo. Então, assim, é difícil até mensurar atualmente onde é que começa e onde é que termina, né, essa influência digital no cenário jurídico. Mas, sem dúvida alguma, é uma realidade. E não tem mais como a gente voltar atrás. Daí por diante só vai crescer. O professor Sebastião falou de uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que são os termos de uso. Sim, né? É muito engraçado. Eu juro, é igual manual. Eu queria saber o que é. Mônica, alguns termos. Eu sou a peça pitoco do aceito, né?
Li e aceita. Então, mas é responsabilidade das plataformas colocar um resumo também. Gente, eu sei, imagino que você já deve ter aberto muitos daqueles termos né, de compromisso, né, de responsabilidade. São contratos. Gente, o que é aquilo? E outra, você vai ler aonde? No celular. Passa assim, onde é que aperta? Design, né? Ainda tem isso, a questão do design, do conteúdo, da plataforma. Não é favorável, né? Não é uma coisa prazível. Já dá uma preguicinha de ler, né? Desfavorável. Tem que ser. Que é pra gente não saber o que a gente tá autorizando a realizar, né? Exatamente. Eu vi um vídeo que uma pessoa subiu a caminhadora para ler os termos e condições de Kindle. Eita. E correu 8 horas. Esse exemplo, eu acredito que ninguém vai ler esses termos e condições. E eu acredito que aí outro ponto interessante que eu acredito que é importante de agregar, que são políticas públicas. As políticas públicas têm que ter um papel importante de controle das práticas abusivas que são sistemáticas, de educação digital, No judiciário, né? Exato. para todos. Sim. E também a resolução de conflitos, Sim. porque o meio digital demanda também de respostas digitais. E muitas vezes os sistemas de resolução de conflitos são kafkianos, não? Tem muitas labirintos, tempos diferentes. O meio digital demanda de tempos também mais prontos, mais rápidos. Uhum, exatamente. E isso me lembra, eu falei das coisas dos termos e condições, né, de uso, porque quando eu queria chegar nos riscos, sim, né, que riscos a gente está exposto, né, com as condições que o mercado digital, da forma como o mercado digital, apesar da professora falando, agora eu tô tensa de usar o termo mercado digital. Não, pode usar. Pode usar, eu só gosto de trazer isso pra gente pensar que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais por que usar, entendeu? Vai chegar, tipo, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. Não vou fazer exercício de futurologia aqui, né? Mas vai chegar uma hora que a gente não vai mais falar de direito digital, mercado digital, sei lá. O contexto é outro. Eu gostaria até de fazer uma colocação que eu achei bem interessante, Mônica, que você acabou mencionando e que todos nós já acabamos, de certa forma, flertando aqui, que é com a questão da autorização que nós, muitas vezes, estamos dando, né, para o uso dos nossos dados. E aí isso me lembra até um livro que a professora Paloma participou na coordenação, que estão fazendo os meus dados. Né? Ela trabalhou coordenando, né, uma coletânea de artigos que eu, inclusive, utilizei na minha dissertação de mestrado. E é interessante notar o seguinte: hoje em dia, os dados eles viraram uma espécie de commodity. Uhum. Esse é o ponto. Quando você não Nem paga... vou ter noção real disso. Exato. Uhum. E quando você não paga por um serviço, o preço que você está pagando é você mesmo. É aí que entram os algoritmos. Os algoritmos acabam se alimentando. Isso me faz lembrar até de dois programas que talvez até sejam interessantes de serem mencionados para indicar para as pessoas que eventualmente queiram se familiarizar mais com essa questão. Que é um filme da Netflix, na verdade um documentário, que é O Dilema das Redes. Né? Esse é o primeiro. E tem também o primeiro capítulo da 6ª temporada da série Black Mirror. A temporada. Não, a série inteira. A série inteira A série inteira, todas as temporadas. Verdade. Que trata muito da questão dos reflexos, desses impactos tecnológicos. Mas o primeiro episódio da 6ª temporada, que se chama John is Awful, ou seja, Joana é horrível, que trata justamente dessa questão de que muitas vezes damos autorizações para o uso de nossos dados, e esse episódio específico, ele traz a problemática de você muitas vezes estar autorizando o uso de seus dados às plataformas para que façam muitas vezes o que bem quiserem. Não?
essa é uma questão que eu gostaria de deixar bem, pontuar bem, porque quem quiser se aprofundar nesse assunto, ficam essas duas referências que eu acho que são fantásticas para a gente poder, muitas vezes, fazer uma reflexão e amadurecer. Eu vou A dar gente volta para a regulação. vou mandar uma melhor, mais antiga e mais assustadora. Ah, meu Deus. É, a Vivo tem. sujeito a termos e condições. Pode ser que vocês não achem mais na Netflix porque ela foi retirada, né? Então pode ser que vocês achem aí pelo YouTube, alguma coisa, um negócio mais na Dark Web, alguma coisa Sujeito. assim. Sujeito a termos e condições. Vai atrás disso aí. Fica a dica, hein, povo? Eu vou atrás. É minha. Professor Ilvinho, eu tenho certeza que vai atrás. É capaz de compartilhar depois. Olha, encontrei. Poxa, não tem a dúvida. Professor Sebastião, a realidade na América Latina, ela é bem diversa, né? Como é que a Argentina tem lidado com esses desafios? É possível traçar um paralelo com o Brasil? É parecido? Não é? Vocês têm dilemas diferentes dos nossos? Não, eu acredito que temos uma agenda comum de problemáticas, de desafios. Na experiência argentina, eu tive o privilégio de ser diretor do equivalente do Senacom na Argentina, no 2020 a 2022, um tempo desafiante, sim. Quando a pandemia trocou nossas formas de vida e mudamos a uma maior digitalidade. Nesse tempo foi também a oportunidade de uma intensificação da regulação. Eu acredito que tem que virar da visão clássica do mundo digital, que era em inglês, do wait and see, de ficar e mirar. É tempo de regulação forte, de cooperação internacional e de implementação de regras específicas pelo mercado digital. Por exemplo, a transparência dos termos e condições, que todos os provedores, por exemplo, têm que publicar seus contratos na internet. É uma implementação que nós aplicamos nesse tempo. Também, por exemplo, formas fáceis de trocar os bens e os serviços que são comprados na internet. Implementamos um botão obrigatório de arrependimento, que foi muito efetivo. Também um botão de baixa para os contratos de duração, que muitas vezes uma cárcel para os consumidores. Entrar-se é uma via fácil, tudo é bonito, mas sair muitas vezes é um problema. Sim. Um botão de baixa obrigatório também. Nessa agenda, eu acredito que no espaço regional, no Mercosul, dos diferentes fóruns internacionais de cooperação, tem que intensificar essas medidas, porque eu acredito que na América Latina nós temos problemas diferentes que outras latitudes. Eu não digo que, por exemplo, não tem que regular os dados das internet das coisas, das aspiradoras robot, mas na América Latina esse é um problema de uma minoria muito significativa. Não é o problema da maioria que, sim, por exemplo, não tem acesso à internet em suas rurais, em bairros populares. Na agenda tem que ser uma agenda própria. Perfeito, entende. Excelente. Professora Paloma, como é que o ambiente digital tem mudado as relações de trabalho, especialmente em quem atua na área do direito? Vamos lá.
Eu não vou falar de direito do trabalho. Tá bom. Ah, não é isso. Não, são coisas distintas. Estou só fazendo o meu recorte aqui. Que fique claro que não é a isso que eu estou me referindo. Fique claro que eu vou fazer o meu recorte. Não, então, Professora Calma, já sou fã. Adoro. Então, eu acho que a fala dos dois professores aqui mostrou, na verdade, nós quatro aqui, mostrou muito como o direito material em si vem sofrendo uma mutação, né? Então, quando a gente fala de direito civil, direito do trabalho, quando a gente fala das relações jurídicas em si, a gente tem uma modificação do que está se apresentando para o judiciário, né? O que está se apresentando enquanto demanda a ser resolvida pelo Estado. E aí, automaticamente, como é que esse Estado vai estar pronto para resolver esse tipo de demanda? Então, a gente tem um dominozinho, assim, né? Uma descida, uma consequência da outra. E aí, o que a gente tem de modificação que a gente pode colocar aqui em termos de trabalho jurídico, digamos assim? Pegando o termo literacia que Irving trouxe aqui antes, que eu não gosto desse termo, né? Eu gosto mais da palavra educação, né? Só que é uma palavra muito utópica, porque as pessoas pensam que educação é todo um projeto de governo e você nunca vai chegar naquilo ali, né? Mas eu gosto dessa coisa utópica porque me leva a continuar, né? A tentar alcançar aquele objetivo. Então, quando a gente pensa numa educação e a gente olha para o lado jurídico, a gente precisa pensar agora que quem está nas universidades, seja professor, gestor, estudante, precisa olhar para o que a gente tem de contexto, o contexto digital. E aí a gente não tem mais como falar de direito constitucional, sem falar sobre democracia digital, sem falar sobre cidadania digital. Por exemplo, eu não tenho mais como falar de direito penal sem trazer os crimes cibernéticos. Eu não tenho como falar sobre direito tributário sem não trazer a economia digital, que eu falaria de economia, né? A tributação no ambiente digital. Enfim, eu não tenho como falar de vários direitos que a gente trabalha, hoje sempre trabalhou dentro da academia, para formar esse futuro jurista, digamos assim. Eu não tenho como deixar de trazer esse contexto de hiperconexão e mostrar para ele não só as ferramentas que a gente vem utilizando para o exercício de seja qual for a área do direito. Se eu for querer ser advogado, advogada, promotor, desembargador, juiz, o que sei lá, o que você quiser ser dentro do direito, você precisa estar atento agora, não só o contexto, porque são as demandas que vão chegar para você que são diferentes, né, dado o que você vivenciou, digamos assim, mas também das ferramentas que está à sua disposição para você resolver isso, né? Então a gente fala muito assim, como é que eu vou falar, por exemplo, de engenharia social, de que eu fui vítima de engenharia social? Vou colocar uma demanda para o judiciário solicitando uma indenização se aquele juízo não está preparado para entender o que é uma engenharia social, né? Então você vê que isso mas a sociedade também não sabe o que é engenharia social. Então como é que eu, enquanto cidadão, não sei o que é uma engenharia social, vou identificar uma engenharia social para demandar ou pleitear algum tipo de direito no judiciário que também não está entendendo, né, como é que isso funciona? Né? Por isso que eu falo do termo de educação, que é uma educação continuada. E aí, quando o professor Sebastião colocou que a gente precisa de política pública, em 2023 a gente teve a chegada da política pública regulatória com a Política Nacional da Educação Digital no país, né? Levando em consideração todo um contexto pandêmico de desinformação, né? De virtualização e desinformação massiva, acho que no mundo inteiro, 2023 chegou para a gente com essa política. E essa política, Mônica, ela traz para a gente 4 eixos que eu acho interessante a gente colocar, porque responde essa tua pergunta. Ela pede que a gente trabalhe na perspectiva, numa implementação, não só de uma política pública regulatória, mas distributiva, retributiva e por aí vai. Na perspectiva de inclusão digital, ou seja, a gente trabalhar a infraestrutura dos espaços, mas uma infraestrutura de qualidade que leva a gente a pensar na ideia de conectividade significativa, né? Ela trabalha com educação digital escolar, que é levar essa conversa que a gente está tendo aqui para as escolas, né, para uma curricularização da educação básica brasileira. Então, eu trabalho isso com crianças. Eu, particularmente, trabalho com crianças de 6 anos até o pessoal que está saindo na tentativa de fazer alguma coisa pelo meu país, sabe? Eu tenho muito essa meta. E aí ele traz isso, a necessidade de curricularização, e dentro dessa curricularização escolar, educação básica, veja, não é universidade, a educação básica está lá, direitos digitais, né? Então, a gente trabalhar essa perspectiva de como é que esses direitos estão sendo trabalhados num ambiente digital e como é que a gente vai apresentar isso para preparar o nosso cidadão.
O terceiro eixo é como eu vou fazer com que as pessoas que estão em em idade ativa de trabalho e que foram retiradas do mercado de trabalho, seja ele digital ou não, por causa de uma sociedade de algoritmização, e aí aquela pessoa que não está capacitada para utilizar essas ferramentas que o professor Irving colocou, ela vai ser substituída. Então eu preciso pensar em como recolocar essas pessoas. Elas estão em idade ativa, elas precisam trabalhar, elas querem trabalhar, elas podem trabalhar, mas elas não sabem como. E aí, o que é que o Estado vai fazer em termos de política pública para capacitar essas pessoas, né? E o último eixo é o eixo da pesquisa. Pesquisa que vai unir a questão da economia. Como é que eu vou movimentar o meu país, economicamente falando, se o que eu tenho para desenvolver em termos de mercado digital não está embasado cientificamente, eu não tenho descobertas científicas para fazer o negócio crescer de forma responsável, coerente ou responsiva, e por aí vai. A gente fala tanto, né, em inteligência artificial responsável e por aí vai. Então, Em ética. ética, exato. Então, ele traz, essa política regulatória, ela traz esses 4 eixos que eu acho que é fundamental para a gente pensar o desenvolvimento, inclusive, do futuro jurista, né? Como é que ele está levando em consideração o contexto de hiperconexão, como é que ele está no sentido de atualizar em qual é o cliente que vai chegar, qual é a ferramenta que ele vai usar, qual é o judiciário que vai chegar para ele poder solicitar essa demanda, se ele estiver no lado da advocacia, do Ministério Público, por aí vai. Como é que está o sistema de justiça como um todo, né? Para a gente pensar, inclusive, como exercício de cidadania. E por aí vai. Eu gostaria até de fazer esse complemento, porque eu achei perfeito esse comentário que a professora Paloma acabou de trazer, porque isso acabou me trazendo agora uma preocupação. A preocupação da gente também não só pensar, e como ela muito bem colocou, não pensar apenas na educação, mas tem que haver também um olhar, uma visão para a questão dos vulneráveis e excluídos digitais. E que muitas vezes a educação por si só ela não contempla o excluído digital, que são as pessoas que invariavelmente ora não têm condições de ter acesso a essas novas tecnologias, seja porque estão numa classe social muito abaixo, né? Não conseguem ter financeiramente acesso a essa realidade, ou seja porque são pessoas que têm alguma limitação, alguma deficiência, hoje o termo correto é pessoa com deficiência, ou pessoas que já passaram de uma idade avançada e têm uma dificuldade significativa de acessar essas novas tecnologias. Então, a educação é a base, mas a gente também não pode deixar de lançar um olhar para isso. E aí, para fechar esse meu raciocínio, que na verdade é mais uma complementação do que já foi muito bem posto pela professora Paloma, eu me recordei quando ela estava falando das lições do professor Alexandre Pimentel, que considera, né, o acesso à internet como um direito fundamental que previsto naquele rol, né, do artigo 5º da nossa Constituição Federal e que também se traduz em uma espécie de um acesso mais universal, podendo inclusive ter reflexo no próprio acesso à justiça, não é? Enquanto a professora Paloma falava, eu lembrei aqui da participação de uma outra professora que teve aqui no podcast mesmo. Ela trabalha com direito de família, né? Eu não tive a indelicadeza de perguntar a idade dela, mas eu acho que ela não tinha ali 40 anos. E ela estava falando da dificuldade que ela teve no escritório dela, né, de aderir à utilização da inteligência artificial para situações corriqueiras do funcionamento ali do escritório. E ela disse, a minha sorte é porque eu tinha uma equipe muito nova, né? Uma equipe ali muito nova que meio que me jogou ali, me forçou. E eu fiquei assim, olhando para ela, ela dizia, não, porque é uma equipe muito nova, porque eu já sou da certa idade. Eu disse, gente, ela está em plena atividade. Não, mas de 5 anos para cá já é diferente. Pois, gente, eu fico pensando em mim também, né? Eu sou essa pessoa que tive a dificuldade de começar, sabe? De me lançar. Fica aqui até um segredinho. Foi o professor Irving que me incentivou, que me ajudou nisso, sabe? A honra foi minha. O professor Irving que me conduziu ali, tipo assim, olha, você consegue, cuidado, mantenha a sua... o cuidado é seu, relê, você não está se
né? Você está entregando o seu trabalho para a inteligência artificial. Até para usar, a gente precisa ter o domínio do conteúdo que a gente Do conteúdo, né? caso você vai receber. E eu tinha essa insegurança, sabe? Como assim? Não, quem tem que fazer sou eu. Né? E eu fiquei aqui pensando na imensa camada de profissionais em idade útil, né? Produtiva, que de fato ficou ali. Eu nem sei se eu diria excluído, mas pelo menos que ficou tipo à margem, pelo menos por um tempo. E agora? Né? E agora eu faço o que com essa informação? Né? Então, realmente me caiu nessa ficha aqui. Eu não tinha me incluído ainda nisso aí, sabe? Eu estou me sentindo diferenciada porque eu tive uma condução ali para... E o legal é a gente pensar que essa PNED, né, que é a Política Nacional de Educação Digital, ela é uma política estabelecida pelo governo, mas a implementação dela, ela não precisa ser necessária e exclusivamente do governo. A gente pode pensar numa multissetorialidade, né? Se a gente fala em educação, a gente não fala só em educação básica, a gente fala em educação corporativa, educação continuada, dos vulneráveis, de pessoas, eu falo de todo mundo. Então, quem são? Quem são as pessoas que podem implementar isso? Então, a gente está falando da empresa, da academia, da sociedade civil e do governo também. Entende? Eu gosto sempre de olhar uma perspectiva multissetorial para entender que existem vários papéis. E que a gente precisa... que eles se complementam, né? Exatamente. E que a regulação sozinha, ela não vai resolver. Exato. O professor Sebastião quer complementar. Foi muita informação. Sim, muita informação. E sabe o que eu estava pensando aqui? A gente está aqui tagarelando super rápido, né? Eu sei que o professor Sebastião tem um domínio muito grande do português, mas... Não, eu não falo bem. Fala até. E a gente aqui falando super rápido e depois me quer... Gente, eu tava só dizendo a eles, fica à vontade para falar em espanhol, que a gente tenta entender. Aí você vai que me vai lá rápido. Não, foi uma reflexão muito bonita. Eu pensava, me vou permitir uma reflexão final um pouquinho religiosa. Eu me lembrava do Evangelho de Marcos, quando os doutores da lei, dos fariseus, perguntavam a Jesus se podiam curar o sábado. E Jesus disse, o homem foi feito para sábado, o sábado foi feito para homem. A tecnologia está feita para homem, o homem para a tecnologia. A economia está feita para homem, o homem a economia. Quantas vidas humanas são sacrificadas no altar da economia, da tecnologia, pelas dogmas desse tempo. Eu quero dizer que o direito, a tecnologia, a economia tem que ser ferramentas para uma vida mais humana. E esse quero que seja minha reflexão final. Tens que pensar todos, os governos, a academia, o setor econômico, a sociedade civil, quais são as consequências destas transformações para mudar uma vida mais humana para todos. Perfeito, bom. Perfeito. Eu não tenho mais nada para falar. Eu até ia dizer considerações finais, mas eu acho que a gente... encerrou com chave de ouro. Foi. Arrasou, professor. Não, obrigado. Eu vou ser sincera, eu pode. Afinal de contas, aqui pode, né? Pode. Pode. Eu vou ser muito sincera com você, o professor estava falando, eu estava aqui anotando, né? Tudo isso tem que ser ferramentas para uma vida mais humana. Isso foi sensacional. Eu digo que o iPod é um espaço, né, assim, de um papo bom e útil. E que ao final de cada episódio nós sempre temos muitos recadinhos de amor para quem presta atenção. Uau. Muitos deles a gente teve aqui. Agora, esse final foi sensacional. Não, você aí se ligue, viu? Gente, de fato, o nosso tempo aqui acabou. Eu sei que nós poderíamos, com essa temática, a gente podia conversar aqui, fazer a série inteira só disso, com certeza. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de tempo, né? Terem dedicado esse tempo para vir aqui dividir com a gente. Então, mais uma vez, muito grata pela presença de todos vocês. Grata também à universidade, né? Que está proporcionando e está propondo esse encontro, esse intercâmbio aqui de informações.
E é isso, mas acho que eu ainda precisava falar de uma coisa, né? Eu precisava perguntar para o professor Sebastião, eu quase terminei, não terminei. Tá faltando. O professor Sebastião ainda não se apresentou no evento, né? É verdade. No Encontro Internacional de Direito e Inovação. Suas expectativas, professor, tenho que perguntar isso, não posso terminar esse programa. Para mim é uma muita honra participar desse maravilhoso evento que é uma congregação de muitos professores, acadêmicos, especialistas, de diferentes visões, de diferentes procedências, não somente de procedências geográficas, sino também de recorridos diferentes no direito, na vida, e que é um espaço de esperança também, porque sempre a vida torna mais difícil com as transformações, mas que podamos reunir nesses encontros é motivo de esperança também, para pensar juntos como transformar essa realidade. Perfeito. Agora sim. Por que falar também, professora Paula? Não, eu acho que vai atrapalhar você falar. Se você puder, né? Vai tirar a hora, assim, da... Então agora foi. Gente, agora é verdade. Agora eu vou encerrar esse episódio. Mas não precisa falar, vamos ter outros, tá bom? E se quiser pode rever esse aqui, né? Tá tudo bem. Um cheiro pra vocês tudinho e até o próximo episódio de E Pode?